Olá, turminha, tudo bem? Aula de português hoje, vocês vão pegar a apostila e abrir na página 104, apostila de português, página 104. Hoje nós vamos caracterizar o gênero. Na verdade, esse gênero textual, assim como os ditados populares, as parlendas, bilhetes e todos os outros que nós já vimos este ano, vocês já conhecem. Nós só estamos o quê? Relembrando características e fazendo algumas atividades para a gente fixar como que forma, como que faz esse gênero, né? Na hora de escrever lá o texto, tudo bem? Então hoje nós vamos ver o gênero textual que se chama legenda. O que é a legenda? A tia Sueli já falou um pouquinho. É quando nós temos uma figura ou determinada cor e aí embaixo disso tem o que significa aquilo, para que o texto fique menor, ou se eu tenho uma imagem, por exemplo, de um mapa em geografia, eu não tenho que ficar escrevendo toda vez lá no mapa o que é cada coisa. Ah, aqui é um rio, aí eu escrevo rio. Aqui é vegetação, eu escrevo vegetação. Não, a gente pinta de determinada cor e depois faz uma legenda no cantinho, tá bom? Então, isso é a legenda. Olha lá, vamos ver um pouquinho disto daí. Leia o texto a seguir. Legenda. Então, tem a figura de uma. O que vocês acham que é? É uma floresta. E aqui? Alimentos. E esse daqui são ferramentas. Aqui são crianças. Aqui eles fizeram um porquinho e os peixinhos como caça. Alguns enfeites, indígenas, a casa e o conhecimento. Então, colocaram uma lâmpada como conhecimento. Então, o que eles fizeram? Substituíram aí, colocaram, né? É uma legenda, é um quadrinho de legenda. Então, colocaram a figura e o que significa embaixo. Por quê? Porque vai ter um texto que nós vamos ler e que só vai aparecer os desenhos. Prestem atenção aí, ó. Esse texto se chama Floresta, a Casa do Indígena. Então, nós estamos falando um pouquinho sobre os indígenas nesta unidade, né? E esse texto fala Floresta, a Casa do Indígena. Então, olha só. Para os... Então, o que significa quando aparecem esses 3 adultos indígenas? Que são indígenas, então eu vou ler como indígenas. Para os indígenas... o que é isso lá na nossa legenda? É uma floresta. Então, a floresta é o mundo, o seu meio natural. Ainda bem pequenas, as crianças aprendem sobre as florestas. Vamos lá na página 105, que tem mais um pouco do texto. Os jovens aprendem como capturar a caça, colher as sementes, recolher o mel e construir sua casa. É a floresta que oferece tudo de que os indígenas precisam para viver bem. Alimento, caça, materiais para fazer a sua casa, enfeites e... O que significa mesmo? É armas? Não é armas, né? Vamos lá ver na legenda. Então, quando a gente esquece o que significa, a gente volta lá na legenda e vê. Ah, são ferramentas. Então, aí a gente volta lá no texto. E aí a gente lê direitinho, ó. É a floresta que oferece tudo o que os indígenas precisam para viver bem. Alimentos, caça, materiais para fazer sua casa, enfeites, ferramentas e até remédios. Os indígenas vivem em plena harmonia com a floresta e a natureza, pois ela é a sua casa, a fonte de todo o seu conhecimento e vida. Entenderam o texto? Então, o que aconteceu? Eu fui substituindo, né, o desenho por aqui, pela legenda que nós temos nesse quadrinho aqui em cima. Vocês já fizeram atividade sobre isso, de substituir o nome substitui o desenho pelo nome, né, do desenho. E aí vocês formaram frases, depois vocês até formaram textos, né? O que nós vamos fazer hoje aqui? Qual que é a proposta? Vocês vão pegar o caderno de vocês, vão colocar a data de hoje e vão escrever lá, exercício da página 104.
Só para a tia Suelen saber qual que foi o exercício que vocês estão fazendo ali. Depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão reescrever esse texto. Então, vocês vão colocar lá o título, né? Então, vocês vão escrever Floresta, a casa do indígena. Pulou linha. Aí, vocês vão começar. Para os indígenas, vírgula. A floresta é o mundo, vírgula. O seu meio natural, ponto final. Ainda bem pequenas as crianças. Por que aqui não tem parágrafo? Alguém sabe me dizer por que não tem parágrafo aqui? Porque esta outra frase que está sendo escrita, ela tem a ver com a primeira frase. Então, eu não vou fazer um novo parágrafo. Eu vou começar lá no comecinho da linha, lá sem fazer parágrafo, grudadinho com a linha lá do caderno, tá? Ou se eu ainda tenho linha no meu caderno, eu vou continuar aqui depois do ponto final pertinho. Eu não vou dar o espacinho do parágrafo, do dedinho mágico, tá? Por quê? Porque uma frase se conecta a outra. Aí, quando eu mudo de assunto no meu texto, o que acontece? Olha lá embaixo no próxima linha. Os jovens... O que aconteceu lá nesse comecinho aqui? O que aconteceu? Tem um parágrafo, certo? Aí sim vocês vão... Mesmo que vocês tenham feito esta frase aqui de cima, da página 104, ponto final, e ainda tem espaço aqui, vocês não vão usar esse espaço. Vocês vão pular a linha, começar na próxima linha, fazer o parágrafo e aí começar a escrever a frase, substituindo os desenhos pela legenda, tá? Então, quando uma frase se conecta a outra, a gente coloca ela sem parágrafo. Então, depois do ponto final, a gente continua escrevendo outra frase. Se não tem tanta conectividade, se não tem a mesma ideia, aí eu pulo uma linha, faço o parágrafo e começo outra frase. Tudo bem? Então, vocês vão copiar esse texto aí no caderno de vocês, substituindo os desenhos aí pela legenda, tá bom? Então, essa é a atividade de hoje, façam com capricho. Quem já está escrevendo em letra cursiva, pode fazer em letra cursiva no caderno. Quem ainda não está fazendo, pode ser com a letra bastão. Vocês façam da forma como vocês se sentirem melhor e como vocês vão fazer com mais capricho, tá bom? Um beijo para vocês e boa atividade!